Então, gente, eu vou iniciar. Conforme as pessoas forem conseguindo entrar, elas vão entrando. Quem não conseguir entrar hoje pode ver a gravação depois. Primeiramente, obrigado por estarem mais um sábado aqui com a gente, o pessoal da Episteme, né? Comigo, no caso, o Jean. Ele não vai poder participar desse de novo, porque ele está com algumas demandas lá do mestrado, né? Então, está bem corrido por ele. Então, nesse semestre, ele não está participando, né? Mas no próximo, ele já volta. Mas dá para a gente ir levando aqui, tendo uma conversa sobre os assuntos que a gente se propôs a conversar. No caso, hoje, relembrando, né, nos temas passados, a gente conversou ao longo desse semestre sobre psicologia baseada em evidências, primeiro, em que nós falamos um pouco sobre os princípios fundamentais da PBE, né, sobre o que mais? Sobre qualquer coisa relacionada à história da PBE e como pesquisar as melhores evidências disponíveis na internet, né? E até a gravação lá na descrição do nosso grupo. Depois desse primeiro encontro, nós falamos um pouco sobre as habilidades clínicas do psicólogo, né? Nós falamos um pouco sobre relação terapêutica, formulação de caso, avião passando aqui. O que mais? Sobre intuição na prática clínica e assim por diante. E hoje nós vamos falar um pouco sobre TCC, né? Sobre terapia cognitivo-comportamental. Por que eu escolhi esse tema para esse terceiro encontro? Primeiro, porque é a abordagem que eu mais gosto de estudar, e o Jean também, no caso, quando ele escolheu, né? Então, acaba unindo o útil ao agradável, né? E, além disso, a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, ela é o que a gente chama de padrão ouro, né? Abordagem padrão ouro por uma série de demandas clínicas. Não é para tudo, não é a abordagem perfeita que vai resolver a nossa vida, mas por uma série de demandas, né? Por exemplo, transtorno do pânico, acho que transtorno bipolar, não sei se um e dois, mas alguns dos dois têm. Transtorno depressivo maior também, se eu não me engano, é um dos melhores tratamentos que tem. Então, para uma série de demandas clínicas, a TCC é um ótimo tipo de intervenção. Então, por isso que eu quis apresentar para vocês também sobre isso. Eu só queria chamar uma atenção especial logo do início, sim, porque isso é uma confusão que acaba aparecendo para muita gente, para a gente não confundir TCC, né, terapia cognitivo-comportamental, com prática baseada em evidências ou psicologia baseada em evidências. São duas coisas distintas, tá? TCC é uma abordagem da psicologia, é um modo ali de interpretar o ser humano, né, com foco nas cognições, e é um modo de intervenção também. Por outro lado, a PBE, como a gente apresentou no primeiro encontro, quem não viu, tem a gravação na descrição do grupo, como eu disse. A PBE é um modo de raciocínio clínico, né, diferente de uma abordagem. Então, eu vou atender na PBE, relembrando, levando em consideração quais são as melhores evidências disponíveis. Por exemplo, a TCC pode ser uma melhor evidência disponível para aquele caso ali. Eu vou levar em consideração a minha expertise profissional, que eu sei fazer, eu não sei, né? Eu vou levar em consideração a individualidade do paciente também, na hora de tomar uma decisão clínica. Então, a PBE é isso, é juntar esses três elementos e tomar uma decisão clínica ali. Agora, a TCC é uma abordagem da psicologia, é uma forma de intervir, né, uma forma de interpretar o ser humano. Então, é importante fazer essa distinção, tá? Que algumas pessoas acabam confundindo de vez em quando. Mas vamos lá. Falando sobre a TCC em específico, né? Apresentando a pauta de hoje. A gente vai falar um pouco, primeiro, desse momento introdutório aqui. Eu não gosto muito de ficar nessa enrolação, digamos assim, introdutória, eu gosto de partir direto para o assunto, mas nesse caso não dá para partir direto. A gente tem que fazer uma introduçãozinha para quem não tem tanta familiaridade assim, com a abordagem. Então, a gente vai falar um pouco sobre aspectos históricos, né? Aí sobre as tais ondas da TCC, que a gente chama, os movimentos que tem dentro dela. A gente vai falar um pouco sobre o Aaron Beck, que é o criador da TCC, e, né, todo esse contexto histórico por trás dele. Nós vamos falar um pouco também sobre as bases filosóficas da TCC, que isso já vai dar uma noção legalzinha para a gente, para quem não tem tanta noção assim da TCC, já vai ser uma boa introdução, beleza? Então, beleza, fechamos essa parte aí, é bem rápida, inclusive, da introdução, e nós vamos partir para a principal parte do nosso encontro, que são os conceitos fundamentais. Então, vou falar um pouco sobre o modelo cognitivo, né, sobre crenças, pensamentos e assim por diante, que estrutura, de fato, a TCC, né? E, por último, passando um pouco mais breve também, vou falar um pouco sobre a aplicação clínica desses conceitos. Então, eu vou falar, olha, como é que um terapeuta cognitivo-comportamental vai estruturar as sessões dele, né? Eu vou falar um pouco sobre questionamento socrático, que é um modo de raciocínio clínico ali da raciocínio clínico e intervenção da TCC. E, por último, eu vou falar um pouco sobre as alterações neurobiológicas que a TCC vai provocar no cérebro do paciente. Beleza? Então, acho que eu passar bem brevemente sobre esses pontos, até porque é bastante conteúdo, mas espero que dê uma noção introdutória, assim, para quem não tem tanto conhecimento sobre o TCC,
e para quem tem, dar uma revisada, pelo menos, e poder discutir sobre o assunto. Fechou? Então, já falei um pouco sobre isso, e vamos lá. Começando, como eu disse, pela introdução, né, pelo momento inicial do nosso encontro, eu iniciei aqui trazendo para vocês uma ideia que talvez nem todo mundo, assim, até quem tem uma certa familiaridade com o TCC não tem tanto conhecimento, que é a ideia das ondas da terapia comportamental, né? Quando a gente pensa em terapia comportamental, a gente está pensando em algo um pouco mais abrangente, né? Porque vai aparecer análise de comportamento, TCC, aí tem terapia comportamental dialética, e taranã, taranã, taranã. Então, é uma porrada de abordagem, né? Que a gente acaba englobando sobre o mesmo termo, sobre o mesmo título, né? Sobre a mesma definição, que seria terapia comportamental. Isso pode acabar causando certa confusão, sabe? Então, pensando nessa possível confusão, assim, teve um teórico, um autor, né? Inclusive esse da terceira onda, esse carequinha aí, o Steve Hayes, ele fez uma distinção entre as diferentes terapias comportamentais, né? Para poder ter uma noçãozinha melhor do que é cada uma, o que é cada movimento. E é aí que ele traz essa ideia de ondas da terapia comportamental, né? Então, ele divide as terapias comportamentais em 3 ondas. Eu queria destacar aqui que essas 3 ondas não querem dizer uma ordem hierárquica ou uma ordem de, sabe, a primeira onda é inferior à segunda, ou a segunda onda é inferior à terceira, não é isso. É só uma questão de organização mesmo, tanto cronológica das terapias, das abordagens, quanto de alguns conceitos fundamentais que algumas compartilham entre si, beleza? Então, não pensem como a primeira onda é inferior à segunda, e a segunda onda é inferior à terceira, e assim por diante, beleza? Mas vamos lá. A primeira onda é essa que vem, né, que vai aparecer ali o Skinner, o John Watson, a Mary Colby Jones, que é uma onda que ela está mais associada aqueles princípios básicos da análise de comportamento mesmo, né? Vai aparecer ali com condicionamento respondente operante e análise comportamental aplicada, modelamento de contingências ali. Então, ela está basicamente baseada na observação direta do comportamento, né? E na manipulação de contingências no ambiente natural do cliente. Então, quem aqui é terapeuta ABA, não sei se tem alguém aqui, é basicamente o trabalho de vocês, né? Vocês estão ali, passam a tarde inteira, a manhã inteira com o paciente de vocês, não sei qual é o termo correto, e vocês estão ali observando o comportamento dele, né? Então, quando ele emite comportamento, você vai ali manipular as contingências para, no caso, né, reforçar esse comportamento ou então diminuir a frequência dele, né? Então, sabe, é esse o princípio, a proposta da primeira onda. Essa ideia de manipular diretamente o comportamento do indivíduo, né? Só que a gente pensa, caramba, o quão aplicável seria isso no contexto da terapia, né? Porque na terapia eu estou conversando com o sujeito ali, eu não estou necessariamente observando ele no dia a dia dele. Então, como é que eu vou conseguir transpor essas ideias das terapias comportamentais, né, da análise de comportamento, para esse ambiente clínico, para uma conversa entre 2 sujeitos, né? Então, isso acabou sendo uma limitação dessa primeira onda, e para resolver essa limitação surgiram partiram em 2 movimentos, digamos assim, dos terapeutas comportamentais. O primeiro movimento era aqueles terapeutas ABA mesmo, de terapia de análise de comportamento aplicada, que se focaram nisso. Então, eles iam ali em instituições psiquiátricas, né, até mesmo os terapeutas ABA, como eu disse, com crianças autistas, e continuaram focando só nisso e abandonaram essa ideia de atender na clínica e, né, ficaram nisso. Agora, por outro lado, tiveram aqueles terapeutas comportamentais que eles quiseram, de fato, trabalhar com a clínica, né? Só que como tinha esse empecilho de não conseguir passar o dia inteiro com o paciente, eles pensaram em reformular essa ideia da terapia comportamental. Eles pegaram, né, esses princípios básicos e adicionaram outros estudos que estavam rolando ali no âmbito da psicologia, que eram estudos sobre a cognição humana, né? Então, eles pegaram algumas ideias de estudos comportamentais, pegaram estudos, né, cognitivos, digamos assim, e acrescentaram, né, fizeram um bolo ali e construíram uma forma de intervenção que era aplicável dentro do consultório, né? E aí que vai surgir, de fato, a segunda onda da terapia comportamental, que é uma forma de resolver esse empecilho que teve na primeira onda. Então, vai aparecer ali o Albert Ellis, que é aquele carinha ali atrás, ali no meio, né? E o Aaron Beck, que é esse da frente, de gravatinha, em que a segunda onda consiste, como eu disse, no desenvolvimento de novos modelos explicativos que misturam alguns princípios comportamentais com a concepção de que processos cognitivos poderiam afetar comportamentos e sentimentos, né?
Então, aí dentro dessa onda vai aparecer, por exemplo, a própria TCC tradicional, né, terapia cognitivo-comportamental tradicional, do Aaron Beck. Vai aparecer a terapia racional, emotiva, comportamental, do Albert Ellis, e algumas outras que têm essas características, né? Só que, beleza, a primeira onda tinha essas limitações de precisar estar ali a todo momento com o paciente, né? A segunda onda vem com a forma de tentar resolver essa situação, acrescentando modelos cognitivos, processos cognitivos nessa interpretação do ser humano. Aí a terceira onda, né, seria basicamente alguns analistas de comportamento queriam atender clinicamente também, só que eles não ficaram satisfeitos com esse bolo que acabou gerando com essa incrementação dos processos cognitivos, sabe? Você fala, caramba, eu quero atender, mas isso aqui que estão fazendo na TCC, na TREC, não é exatamente análise de comportamento, né? Não é estudo comportamental, de fato, né? Aplicação comportamental dos estudos. Então, sabe, tem uma coisa estranha aqui, então eu vou tentar atender, eu vou tentar adaptar os princípios da análise de comportamento para o contexto clínico, sem necessariamente ir para esse lado cognitivo. Então, aí que vai surgir a terceira onda, né? Que vai aparecer o Steve Hayes, que está na frente, a, meu Deus, a Marsha Linehan, da DBT, que é ali na direita, e aqueles dois que eu esqueci o nome, que é da FAP, né? Então, são três abordagens de terceira onda que tem esse retorno, digamos assim, entre bastante aspas, aos pressupostos da análise de comportamento aplicado na psicologia clínica. Fechou? Então, essas são as três ondas que a gente tem na terapia, nas terapias comportamentais. A primeira onda, como eu disse, é aquela valorização, né, da observação direta do comportamento, que vai aparecer ali, por exemplo, as intervenções ABA, que são aplicadas até hoje em dia com crianças autistas. A segunda onda tem a ida para o consultório, né, digamos assim, e a incrementação dos processos cognitivos na intervenção, que vai aparecer, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, que também é aplicada hoje em dia bastante, inclusive, para uma série de demandas, como eu disse no início. E também tem a terceira onda, que é nesse ambiente clínico também, mas é retornando aquelas ideias, aqueles pressupostos iniciais da análise de comportamento aplicada, e que também é uma onda que tem terapias aplicadas até hoje em dia, como, por exemplo, a DBT, a ACT e assim por diante. Beleza? Então, só reforçando, não pense nessas ondas como um processo de evolução ou algo do tipo, mas sim como cada onda tem suas próprias características, suas próprias limitações e potencialidades. Fechou? Mas se vocês verem, só para comentar, né, ali na ponta direita, está começando a surgir aí uma quarta onda das terapias comportamentais, que é, né, até, tá, digamos assim, encabeçado pelo próprio Steve Hayes, que é esse da terceira onda, e pelo Stephen Hoffman também, que basicamente consistiria em tentar resolver todas essas, digamos assim, essas divergências, essa pluralidade dentro das terapias comportamentais, e unificar isso em um modo único de atendimento, que consistiria, olha, eu vou analisar ali o comportamento do meu paciente, né, fazer uma análise funcional, eu vou entender o que ele está passando, como que surgiu aquela demanda dele, e eu vou pensar em uma forma de intervir nisso com alguma das técnicas que já existem de terapias cognitivo-comportamentais, seja da TCC, da análise de comportamento, da ACT, da DBT, etc. Então, é uma forma de unificar isso, entendeu? Então, mas assim, está surgindo ainda, não é algo que está bem estabelecido, é uma proposta que é bem recente, inclusive, lá de 2018, por aí, 2019. Estão fazendo estudos ainda sobre, não tem evidência muito bem disponível, muito bem estabelecida, né, de que essa integração, de fato, é eficaz no tratamento dos transtornos. Não tem ainda muito bem estabelecido umas diretrizes de como fazer essa unificação, né, como é que eu vou fazer isso. E, sabe, então é algo que está surgindo ainda, mas é algo que tem bastante potencialidade. Inclusive, recomendo pesquisar um pouco sobre terapia baseada em processos, que a gente até conversou um pouco sobre isso no primeiro encontro, mas é algo que está surgindo aí e que pode dar um caldo bom aí no futuro. Mas ainda é algo que a gente tem que olhar com calma, né? Fechou isso aqui? Então vamos lá. Gente, eu só queria pontuar que vocês podem ligar o microfone e me interromper a qualquer momento, tá? Se tiver alguma dúvida, algum comentário, discordar de alguma coisa, isso seria bem interessante. Inclusive, se o meu áudio travar, se a minha cara travar aqui no vídeo, eu também peço para que alguém ligue o microfone e me avise, beleza? Estou sem o meu auxiliar aqui hoje, então preciso de vocês nessa. Então vamos lá. Como eu disse, a gente vai focar um pouco hoje na terapia cognitivo-comportamental, né, que é uma terapia de segunda onda, como eu disse, e que ela é encabeçada por esse sujeito aqui, pelo Aaron Beck, esse do meio, esse cara de gravatinha vermelha,
que ele inicialmente, né, falando um pouco sobre como ele construiu essa ideia da TCC. Inicialmente ele era um psicanalista, ali pela década de 1950, só que naquela época, né, e ainda hoje em dia, a psicanálise ela era muito questionada pelos cientistas, né? Então os cientistas questionavam a validade da psicanálise, coisa do tipo. Então ele pensou, pô, eu quero ser um psicanalista, eu quero atender de acordo com a psicanálise, mas eu concordo que talvez alguns princípios psicanalíticos devam ser validados experimentalmente. Então o que ele pensou? Né, ele pensou, pô, então eu vou pegar um conceito da psicanálise, né, um pressuposto deles aqui, e vou testar eles no ambiente experimental e vou provar, olha, então, né, talvez isso aqui seja verdade, está provado empiricamente, não tem que cientistas contestarem, está provado aqui, né? Então, o que ele fez? Como ele atendia bastante pacientes depressivos na época, ele pegou o que a psicanálise falava sobre depressão. Mais ou menos, resumidamente falando, a depressão seria, para a psicanálise, meio que uma auto-hostilidade do indivíduo contra si mesmo. Então, o indivíduo, né, eu não lembro exatamente qual é a definição correta, mas o indivíduo tinha uma auto-hostilidade contra si mesmo, entendeu? Então, isso acabava desenvolvendo essa ideia dos sintomas depressivos, né? Mais ou menos isso. Então, o que ele fez? Ele pegou, beleza, então eu vou pegar os pacientes depressivos e vou separar eles em um grupo. Eu vou pegar meus pacientes que não são depressivos, eu vou separar eles em outro grupo, né? Eu vou analisar os sonhos desses dois pacientes e se essa ideia da psicanálise estiver correta, da autoestimidade, então os sonhos dos pacientes depressivos vão ter mais conteúdos dessa ideia de autoestimidade, né? Porque, enfim, a psicanálise também traz essa ideia de que os sonhos, né, são uma porta do inconsciente, então, né, vai acabar provando corretamente se isso for verdade mesmo. Só que ele acabou vendo que os resultados não foram tão assim quanto ele esperava. Na verdade, não houve nenhuma diferença entre o sonho do paciente. Teve uma diferença, mas não nesse sentido. Só que ele viu algo de mais relevante, de diferença entre os dois grupos, que era o seguinte: enquanto o paciente estava falando ali, né, na livre associação, que é a ideia da psicanálise de falar sem ter essas amarras do consciente, digamos assim, ele percebia que tinha alguns. Tipo, o pensamento do paciente, o discurso dele, ia em dois caminhos diferentes, digamos assim. Primeiro, aquele da livre associação, que ele falando, mas ele identificou nos pacientes depressivos um outro tipo de pensamento também, que eram os pensamentos mais voltados contra si mesmo, tipo, oh, eu sou um merda, eu sou um lixo, desculpa lá, as pessoas não gostam de mim, eu nunca vou dar certo, e assim por diante. Então, ele começou a identificar que os pacientes depressivos tinham mais esse tipo de pensamento, né, do que os não depressivos. E ele, olha, então, ele começou a identificar isso, ele começou a mostrar para os pacientes, olha, você percebeu que você está nesse tipo de pensamento e coisa do tipo? Então, só de identificar esse tipo de pensamento, só de ajudar os pacientes a avaliarem, né, a validade desses pensamentos e a responderem a esse tipo de pensamento, ele percebeu que quando ele fazia isso, né, que divergia um pouco da psicanálise, ele viu que os pacientes estavam melhorando, coisas que eles não estavam fazendo anteriormente. Então ele começou a pensar, cara, talvez tenha algo interessante de intervenção, né? Então ele começou a trabalhar mais com isso, ele começou a ensinar para alguns residentes de psiquiatria lá da Pensilvânia, que é onde ele trabalhava, né? Ele viu que os pacientes desses psiquiatras também estavam melhorando de acordo com essa nova tipo de intervenção dele, e ele começou a fazer uns estudos para ver se realmente aquilo tinha alguma aplicabilidade clínica séria ou não. Ele até organizou um estudo que era para comparar a efetividade, né, a eficácia, no caso, dessa terapia cognitiva que ele estava chamando, né, que é essa terapia que ele desenvolveu, contra a efetividade, a eficácia de um antidepressivo, a imipramina. E quando ele fez esse estudo, um ensaio clínico randomizado, que a gente falou no primeiro encontro, o que é isso? Ele viu que tinha o mesmo efeito, cara. Então, assim, a terapia da fala, né, dois indivíduos conversando, tiveram o mesmo efeito que um fármaco, né, um medicamento que o indivíduo tomava e fazia as alterações bioquímicas no cérebro do indivíduo. Então, caramba, isso foi algo revolucionário para a época, né? Foi a primeira vez que, de fato, uma terapia da fala se equiparou a uma terapia farmacológica, né? Então, inclusive, depois teve outro estudo, ainda contra a imipramina, que ele viu que a TCC era mais eficaz na prevenção de recaída da depressão. Então, isso aí, para a época, foi algo bombástico, até hoje é algo bem interessante da gente se pensar, né? Então, pois é, com esses resultados animadores, digamos assim, o Aaron Beck ele acabou estruturando o corpo teórico da terapia cognitiva,
né? Começou a elaborar uns manuais de tratamento, teve o primeiro manual de tratamento para depressão, em específico, começou a fazer outros estudos para as outras demandas, outros transtornos, e, pois é, a gente pulou para hoje em dia, já foi feito mais de 2.000 estudos, né, que comprovam, de fato, a eficácia dessa terapia, agora, terapia cognitivo-comportamental, do Aaron Beck, para uma série de transtornos, né, e, além disso, para problemas psicológicos e para problemas médicos com comportamento, com componentes psicológicos, sendo atualmente a terapia mais ampliada, mais praticada no mundo, né, atualmente. Então, esse é o contexto histórico por trás da criação da TCC, né? O Aaron Beck, ele faleceu recentemente, em 2021, inclusive, no centenário dele, né? Ele nasceu em 1921 e faleceu em 2021. E, assim, né, ele é uma pessoa que trouxe bastante contribuição para a psicologia e para a sociedade de modo geral, né? Então, acho que vale a pena a gente destacar isso. Então, gente, esse é o contexto histórico por trás da TCC, né? Especificamente, a gente falou primeiro sobre as terapias comportamentais, agora especificamente sobre a TCC tradicional, né? Que é o foco do nosso encontro de hoje. E eu acho interessante trazer também, bem brevemente, um pouco sobre as bases filosóficas da TCC. O que tem por trás dela, né? Como eu disse, primeiro, a TCC ela é baseada tanto em estudos do comportamento humano, quanto da cognição humana, né? Mas, além disso, os teóricos, os autores do TCC, o Aaron Beck e o pessoal, eles associaram essas ideias dos estudos sobre cognição e comportamento a algumas ideias filosóficas, que aí vai pegar desde... Cara, esse fundo tá me agoniando muito, cara. Não sei se está aparecendo só para mim, mas, enfim, ele associava essas ideias dos estudos do comportamento e da cognição a algumas ideias filosóficas, né, que vai vir desde algumas ideias de Sócrates, de Platão, do estoicismo, de algumas filosofias orientais também, tipo o budismo, o taoísmo também. Então, ele pegou, juntou essas duas ideias e formou o corpo teórico da TCC, né? Eu destaquei dois dos principais das bases filosóficas da TCC aqui, que no caso seria Sócrates e o estoicismo, né? Por quê? Primeiro, né, falando um pouco sobre Sócrates. Não sei se vocês conhecem muito bem a história, a filosofia de Sócrates, a prática filosófica dele, mas o Sócrates, ele era um sujeito ali na Grécia Antiga, né, um sábio, o pai da filosofia, como a gente chama, que eles passavam pela comunidade dele, questionando quem aparecesse à frente dele sobre alguns temas específicos relacionados à existência humana. Então, você estava andando ali pelo mercado, chegava um cara barbudo, antigo, no caso era o Sócrates, começava a te questionar sobre algumas coisas relacionadas à existência humana, e você respondia a ele pegava a tua resposta, mexia um pouco nela e fazia outra pergunta, aí você respondia, ele mexia, fazia outra pergunta. Então, ele fazia esse processo infinito aí de questionamento, né, de investigação, para que você, com base nas suas próprias perguntas, chegasse a uma conclusão um pouco mais elaborada, um pouco mais reflexiva, né, sobre esses temas que ele trazia sobre a existência humana de modo geral. Então, esse é o que a gente chama de questionamento socrático, o método socrático, o método investigativo, coisa do tipo. Esse fato do indivíduo, a partir das próprias respostas, chegar à tal da maiêutica, né, o parto de ideias, a chegar a novas conclusões com base nas próprias ideias. Então, é por isso que o Sócrates é muito importante para a gente, porque a terapia é basicamente isso. Né, mais do que encontrar respostas, como está escrito ali embaixo, o efeito terapêutico está em capacitar o paciente a buscar suas próprias respostas. Então, a gente está treinando, basicamente, digamos assim, o paciente a ter esse método investigativo dentro da cabeça dele. Ele agir como Sócrates, a pensar como Sócrates por si só, né? Tanto que um dos pressupostos da TCC um dos princípios, no caso, é que o paciente tem que ser tornado o próprio terapeuta, né? Que ele consiga fazer isso por conta própria. Então, é por isso que o Sócrates é tão importante para a gente aqui, e posteriormente eu vou até falar um pouco melhor sobre esse método socrático, sobre esse questionamento socrático, beleza? Mas, pois é, além de Sócrates, a TCC também tem como um dos pilares ali de embasamento filosófico o estoicismo. Não sei se vocês têm tanta familiaridade assim, com o estoicismo, mas ele tem como uma de suas premissas a capacidade de aplicar a filosofia ao dia a dia, né? Então, tem alguns temas ali, né? Não sei se vocês sabem muito bem da história, tem até no Instagram de sempre, se quiser dar uma olhada depois. Mas é uma filosofia que surgiu ali na Grécia também, com Zenão de Aleia, né? Zenão de Sítio, na verdade. E ele, basicamente, era um sujeito, né, que teve toda a sua história de perdas, etc. Ele começou a estudar bastante filosofia, começou a valorizar bastante a sabedoria, processos cognitivos, assim por diante, e começou a pensar num corpo filosófico
né, pegando essas ideias e aplicando no dia a dia, de como viver melhor e assim por diante. Então, o estoicismo seria isso. E ele é bem, né, tem uma frase que é bem significativa, bem relevante do estoicismo, que seria essa ideia de que, do Epiteto, né? De o que perturba a mente dos homens não são os eventos, mas os julgamentos sobre os eventos. Né? Então, os julgamentos, ali, no caso, esse lado mais racional, mais cognitivo, mais da sabedoria, é bastante valorizado aqui no corpo filosófico do estoicismo. Isso aqui é bem relevante para a gente da TCC, porque isso vai embasar o modelo cognitivo, né, que eu vou já falar posteriormente, depois desse slide aqui. Mas vamos lá. Então, juntando essas duas ideias, né, na TCC, a gente parte da ideia de que o terapeuta cognitivo-comportamental conduz o paciente a uma descoberta guiada, a ideia do Sócrates, né? Eu vou ajudar o paciente a descobrir por si só, e acerca da sua forma de pensar, de sentir e de agir, a ideia do estoicismo, né, da citação do Epiteto, desenvolvendo, assim, a sua autonomia, também relacionada ao estoicismo, para enfrentar os desafios da vida e para buscar os seus objetivos. Então, entendeu? Isso aqui vai estruturar tudo que a gente entende sobre a TCC, sobre o método de intervenção dela. Fechou? Então, beleza. Algum comentário até aqui? Já terminamos a introdução. Um comentário sobre os aspectos históricos ou filosóficos da TCC? Uma divergência, dúvida, retorna alguma coisa? Ou posso prosseguir? Nada? Então, vamos lá. Então, vamos lá, gente. Falando um pouco agora sobre os conceitos fundamentais da TCC, né? Vamos lá. Como eu disse agora, essa ideia do estoicismo, né? Não são os eventos em si que causam sofrimento no indivíduo, mas o julgamento que ele tem sobre os eventos, né? Pegando essa ideia, o Albert Ellis, o Aaron Beck ali no início, eles estruturaram o tal do modelo cognitivo, né? Que é essa ideia de que, exatamente isso, dessa citação. As reações das pessoas são influenciadas por suas percepções de acontecimentos e não pelos eventos em si, né? Então, um modelo cognitivo simplificado é exatamente isso. Olha aí, começa ali pelo evento, né? A situação em si. Essa situação vai levar a uma percepção aos pensamentos, eu vou explicar aqui esse pensamento automático, mas vai levar à interpretação do indivíduo sobre esse evento, né? E essa interpretação vai levar à reação dele, que vai ser desde uma reação emocional até uma reação comportamental, até uma reação fisiológica ali no corpo dele. Então, entenderam? Não é o evento em si que causa a reação, mas é a interpretação que está intermediando essa reação, esse evento, essa reação. Entendeu? Explicando um pouco melhor. Tem várias pessoas aqui né, aqui nesse ponto do episteme. É provável que algumas pessoas estejam tendo reações diferentes. Né? Tem aquela pessoa que está me ouvindo, está falando, olha, acho que faz sentido o que ele está falando aí, eu não conhecia a TCC, mas talvez faça sentido essa ideia do modelo cognitivo, né? Tem aquelas que estão olhando e falando, olha, não, acho que ele não está explicando muito bem, não, acho que ele acabou se enrolando em alguns momentos e eu estou mais confuso do que, não sei, não estou gostando, né? Tem esse tipo de pessoa. Tem a pessoa que fala, olha, eu até entendi o que ele falou, mas eu não sei se concordo muito bem com esse modelo teórico da TCC, e eu vou continuar no encontro, mas não sei, não bateu muito bem, não. Então, entende? São várias, né, são três pessoas diferentes, no caso, pessoas que têm três interpretações diferentes, né? E que são três reações diferentes, possivelmente. A primeira pessoa está motivada, provavelmente, a me escutar. A segunda não está muito animada. E a terceira até está, mas não está tão bem engajada assim na TCC em si, né? Então, perceberam que o que mudou não foi o evento, é a mesma situação, é o episteme aqui, né? Mas o que, né, tiveram três reações diferentes. O que mudou, no caso, foi os pensamentos que as pessoas tiveram, a interpretação sobre essas situações. Então, essa é a ideia do modelo cognitivo. Né? Eu até trouxe aqui um pouco mais estruturado essa ideia e apresentando novamente para vocês. Eu acabei me adiantando um pouco, né, falando sobre esses exemplos. Mas, por exemplo, vamos aqui entender um pouco melhor isso. Tem um fulano, né, o F, a inicial dele aqui, ele está assistindo o Episteme 7 também, ele está pensando, olha, isso realmente faz sentido, né? Eu acho que eu encontrei minha abordagem, acho que eu consegui na TCC mesmo, estou gostando, né, do que ele está falando. E ele se sente animado com a TCC, ele vai lá e entra na Amazon e compra um livro de TCC, ele vai estudar melhor sobre isso e vai se engajar nessa abordagem. Beleza? Esse é o fulano. Por outro lado, tem o ciclano, que ele está assistindo o Episteme 7 também, só que ele está pensando, pô, não estou gostando muito não.
esse encontro não é o que eu esperava, estou perdendo tempo aqui, no meu sábado de manhã, poderia fazer outra coisa, assistindo uma série, um TikTok, sei lá. Ele se sente desapontado, né? Desliga o Skype porque não quero mais perder tempo com isso. Beleza. Esse é o ciclano. E, por outro lado, tem um protagonista do nosso encontro de hoje, inclusive, que eu vou falar bem bastante sobre ele depois, posteriormente, mas que seria o Beltrano, que ele também está assistindo o Epstein 7. Ele está pensando, poxa, eu não estou entendendo nada do que ele está falando. Eu sou muito burro, eu não vou conseguir ser um bom terapeuta nunca, eu não vou dar certo, acho que não vou dar faculdade, não sei. Ele se sente triste porque ele não está entendendo nada do que eu estou falando, e ele abre o TikTok. E ele está ali no encontro só para dizer que está, mas está no celular, vai pegar um cafezinho, vai fazer qualquer coisa, menos prestar atenção. Porque ele não tem essa capacidade, segundo ele, né? Então, gente, percebam que é a mesma situação. É o episteme 7 nas três situações, né? São três reações totalmente diferentes ali, distintas. E o que mudou, como vocês podem ver, não é a situação em si, não é o episteme, que é o mesmo evento, mas é a interpretação que eles fizeram sobre esse evento. Então, o fulano vai ter um tipo de pensamento e vai ter certa reação, o ciclano vai ter um pensamento e vai ter outra reação, o beltrano vai ter outro tipo de pensamento e vai ter outro tipo de reação. Então, essa é a ideia do modelo cognitivo. Essa importância que eles dão aos pensamentos, à interpretação das situações. Certo? Ficou claro isso aqui? Só lembrando, isso aqui é uma super simplificação, tá, gente? Eu vou já apresentar posteriormente, no final desses conceitos fundamentais, um modelo cognitivo mais perto da realidade, um pouco mais complexo do que isso aqui. Mas é assim que a gente apresenta inicialmente para os pacientes, pelo menos, e para quem está estudando o TCC também, para ficar mais claro essa ideia dos eventos, situação, pré-pensamento e reação. Fechou? Mas, entendendo isso aqui já é um ótimo primeiro passo. Então, vamos lá. Como eu disse, a TCC valoriza bastante essa ideia dos pensamentos, da cognição, da interpretação, né, sobre as situações. Então, eu queria aprofundar um pouco melhor nesse tema com vocês, para que vocês consigam entender um pouco melhor o que seria isso, né? Aqui, para a gente poderia definir, de uma forma bem superficial, mas já serve, o pensamento como uma forma de captar, como a gente capta, né, interpreta a realidade. Então, o pensamento é a forma como captamos e interpretamos a realidade. A gente até apresentou isso no semestre passado, sobre pensamentos enquanto função mental, né, mas que tem uma definição um pouco diferente disso, mas para a gente isso aqui serve. Então, beleza. O pensamento é uma forma de captar e interpretar a realidade. Só que nem sempre a forma como a gente capta e interpreta a realidade está, de fato, fiel a essa realidade, sabe? Às vezes tem algum tipo de alteração ali, e eu percebo a realidade de uma maneira um pouco diferente do que ela realmente é. Então, né, esses filtros que a gente tem que acabam distorcendo a realidade é o que, inclusive, vai definir, vai dizer, né, por que um indivíduo tem determinada reação, por que o outro indivíduo tem outra reação, outro tipo de pensamento e interpretação, porque cada um tem o seu filtro próprio de distorção da realidade ali. Então, essa seria a ideia para a TCC. Os pensamentos seria a forma como a gente capta e interpreta a realidade. Show? Só que, entrando um pouco mais nesse conceito, entrando um pouco mais nesse conceito de pensamento para a TCC, a gente entende que o pensamento ele é dividido em alguns níveis de processamento, né, de interpretação da realidade. Quais seriam esses níveis? O primeiro, como está aqui, né, o Beltrano, como eu disse, o protagonista do nosso encontro de hoje. Ele está aqui assistindo um conteúdo, né, o episteme. Ele está no primeiro, né, a primeira coisa que ele está fazendo é integrando as informações que está acontecendo, ele está me escutando, ele está me vendo, ele está lendo os slides, ele está pegando todas essas informações, está integrando com aquilo que ele já tinha de conhecimento prévio sobre psicologia, sobre TCC também e coisas do tipo. Então, ele está se atendo ao conteúdo, está, né? Voltando a atenção dele para o conteúdo e está integrando essas informações, beleza? Então, esse é o primeiro nível de pensamento, esse de consciência, de fato, interpretação da realidade. Fechou? Esse é o primeiro nível. Só que, ao mesmo tempo que ele está tendo essa integração das informações, né, pegando os estímulos do ambiente e associando as ideias que ele já tinha previamente estabelecidas na cabeça dele, ele tem também um outro tipo de pensamento, que são os pensamentos rápidos e avaliativos que ficam vindo de vez em quando na cabeça dele. Então, no caso do Beltrano, ele está me escutando, ele não está entendendo nada do que eu estou falando, está falando, meu Deus, eu sou muito burro, meu Deus, eu nunca vou ser um bom terapeuta, meu Deus, eu sou um lixo e coisa do tipo. Então, são outros tipos de pensamento que estão ali dentro da cabeça dele, junto com essas integrações de informações, entendeu?
Então, enquanto ele está prestando atenção, tem esses pensamentos ali atormentando ele a todo momento. Agora, falando um pouco melhor sobre esse tipo de pensamento aqui, o segundo, né? Que são exatamente os tais pensamentos automáticos, né? Como eu trouxe ali anteriormente. O pensamento automático é exatamente isso, né? São os pensamentos rápidos, são os pensamentos avaliativos que a gente tem sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre o que minha perspectiva de futuro e coisas do tipo. E na maior parte do tempo a gente nem tem conhecimento desse tipo de pensamento, né? Então, é provável que vocês estejam assistindo aqui o Episteme, estejam tendo algum tipo de reação, tipo, não estou gostando, ou então, pô, estou gostando até, ou algo do tipo, né? Coisas relacionadas, e vocês não estejam percebendo que o que está causando esse tipo de reação em vocês são esses pensamentos automáticos que a gente chama, vocês nem estão identificando eles. É bem provável que vocês estejam identificando a reação que vocês estão tendo, né? Seja ela emocional, como eu disse, seja ela comportamental, tipo ficar distraído no celular, ou prestar atenção, ou algum tipo de comportamento, ou a reação fisiológica, né? Por exemplo, não sei, no caso do Beltrano aí, ele está bastante ansioso porque ele não está entendendo nada, e ele está com o coração acelerado, com fio na barriga, porque ele nunca vai ser um bom terapeuta, coisa do tipo. Entendeu? Então, é bem provável que vocês identifiquem as reações que vocês estão tendo devido a esses pensamentos e não esses pensamentos em si. E a TCC, né, no caso, iria treinar vocês a conseguirem começar a identificar esse tipo de pensamento. Exatamente isso. Beleza? Então, vamos lá. Em geral, os pensamentos são muito breves, né? E costumamos ter mais consciência da emoção, da resposta fisiológica e outro comportamento gerado por isso. Exatamente o que eu falei. Vamos lá. Os pensamentos automáticos disfuncionais, né? Eles podem ser negativos, entre muitas aspas, eles podem ser meio prejudiciais para o indivíduo. Por quê? Porque eles podem ser, primeiro, distorcer a realidade. Então, no caso do Beltrano, será que ele realmente é muito burro porque ele não está me escutando? Cara, de novo, o que está acontecendo com o meu fundo aqui? Agora eu estou em outra floresta. Não sei se é só para mim que está aparecendo isso. Mas, enfim, no caso do pensamento automático do Beltrano, né? Ele pode distorcer a realidade, né? Pô, ele não está entendendo o conteúdo que está falando, mas será que é porque ele é muito burro mesmo? Ou será que é porque eu não estou conseguindo apresentar esse conteúdo de uma forma mais simples, de modo a que ele possa entender? Ou será que é porque talvez ele está distraído porque a mãe dele, não sei, está no hospital e está pensando nisso? Ou porque ele está pensando nas contas que ele tem que pagar e não consegue prestar tanta atenção, assim? Sabe? Então, existem outras possíveis explicações para esse não entendimento dele do conteúdo que talvez não sejam tão relacionados assim a essa ideia de que ele se acha muito burro, sabe? Talvez o pensamento dele esteja enganado de certa forma. E o pensamento automático pode distorcer essa realidade. Esse é um dos problemas dele. Outra coisa, podem estar associados, né, os pensamentos automáticos a uma reação emocional e ou fisiológica inútil. Eu não gosto desse termo inútil não, mas nesse sentido aqui, né, vamos utilizar esse termo. Seria, por exemplo, pô, eu estou pensando que eu sou muito burro, eu acabo me sentindo excessivamente ansioso para a situação que não demandaria tanta ansiedade assim. Meu coração está acelerado, né? Eu estou com um frio na barriga ali, estou com uma aceleração de pensamento. E isso não tem tanta justificativa assim, né? Então, isso seria uma reação emocional fisiológica inútil para essa situação, né? Não precisa disso tudo. E o pensamento automático geraria isso, né? Ou então, originar um comportamento inútil, por exemplo, como eu disse, parar de prestar atenção e, sei lá, ir para o TikTok ou coisa do tipo, porque se sentiu desmotivado, né? Porque ele se acha burro. E também, além disso, interferir no seu sentimento de bem-estar e na sua habilidade de dar os passos para atingir seus objetivos. Então, né, em vez de prestar atenção, de ir pesquisar um pouco melhor sobre o TCC e coisa do tipo, ele vai e faz outra coisa porque ele quer, né, se esquivar ali dessa ansiedade que ele está tendo toda devido a ele se achar muito burro. Então, entenderam essa ideia dos pensamentos automáticos? Daí, enquanto a gente está prestando atenção nas coisas, quando está vivendo, tendo consciência da realidade, tem esses pensamentos rápidos e avaliativos que estão atormentando a gente, atazanando a nossa cabeça, que seriam esses pensamentos automáticos. Então, qual que é a ideia da TCC aqui? É trabalhar exatamente com isso, com esses pensamentos, não de modo a parar eles ou suprimir eles ou algo do tipo, porque isso é impossível, né? Porque, primeiro, esses pensamentos automáticos são involuntários, né? O indivíduo que escolhe ter esse tipo de pensamento, eles só vêm, eles são automáticos. Então, seria impossível querer parar eles, de alguma forma, interromper. Só que, o que é interessante para a TCC? A gente vai acrescentar, no caso, um outro tipo de nível de pensamento, que seria a tal da metacognição, né? O que seria isso? Enquanto o Beltrano está pensando sobre está prestando atenção na aula aqui, no encontro epistêmico,
Ele tá tendo esse tipo de pensamento, meu Deus, eu sou muito burro, só que ele começa a ter outro tipo de pensamento também, voluntário agora, por conta própria, que seria, pô, eu ainda sou apenas um estudante, né? É normal que eu não saiba certas coisas, eu não preciso saber de tudo. Então, pô, talvez o Sérgio poderia estar explicando um pouco melhor esse conceito de pensamento automático, ou coisas relacionadas, sabe? Então, ele começa a pensar melhor, a avaliar melhor esses pensamentos automáticos que ele tem, e isso começa a diminuir um pouco a força desses pensamentos, e, né, ele pode começar a compreender, olha, esse pensamento faz sentido, esse não, e coisas do tipo, beleza? Então, a TCC é basicamente isso. A gente vai acrescentar um outro nível de processamento, outro nível de pensamento dele, no caso, que seria essa tal da metacognição. Pensar sobre os pensamentos, avaliar esses pensamentos, coisas do tipo, entendeu? Então, já fica até uma dica aqui que a gente passa para todos os pacientes logo no início da terapia, que é exatamente isso. Toda vez que tu estiver tendo perceber que tu está tendo uma resposta emocional ali que, né, meio ruim, meio disfórica, tipo, pô, eu estou excessivamente ansioso, eu estou excessivamente triste, com raiva, coisa do tipo, ou então quando você está tendo uma resposta fisiológica que não é tão motivada assim, tipo, meu coração está acelerado do nada, que isso? Ou então estou com frio na barriga, ou coisa do tipo também. Ou então, quando você estiver se sentindo inclinado a ter um comportamento disfuncional, né, um comportamento inútil, tipo, ai, não estou muito afim de ir para academia hoje não, ou acho que vou faltar aula hoje, coisa do tipo. Você começa a pegar esse tipo de situações, né, você pensa, pô, o que está passando pela minha cabeça nesse momento? Né? Que tipo de pensamento eu estou pensando? Ah, talvez eu esteja pensando que eu não quero ir para academia, porque eu acho que hoje talvez eu não fui a semana inteira, mas já que eu não fui a semana inteira, hoje eu não vou também, eu começo na próxima segunda-feira, ou coisa do tipo, entendeu? Então tu começa a pegar esses pensamentos automáticos que tu tem, né, que tem ali na tua cabeça, mas tu talvez nem tenha elaborado tanto eles assim, não tenha percebido, e começa a contestar eles, tipo, caramba, se eu não fui a semana inteira, eu poderia ir pelo menos para fazer uma esteira, né? Então, o que está me motivando? Por que eu vou deixar só para a próxima segunda-feira? Por que eu não vou hoje? Sabe? Então, tu começa a pegar esses pensamentos automáticos, a identificar eles, jogar uma lanterna neles, digamos assim, e ver, olha, realmente faz sentido, não faz? Eu vou concordar com eles mesmo ou vou discordar e vou, né, tomar por conta própria a minha decisão e coisas do tipo. Então, sempre que vocês se sentirem, primeiro, inclinados a ter um comportamento disfuncional ou inútil, com uma reação emocional disfuncional inútil também, ou excessiva, né? Ou um tipo de reação fisiológica disfuncional inútil ou excessiva também. Vocês se perguntem isso. O que está passando pela minha mente nesse momento? Beleza, enquanto eu estou interpretando essa situação, o que eu estou pensando também associado a esse pensamento automático, sabe? Então, só de identificar já é um primeiro passo muito importante para a gente. Então, vamos lá. Isso que é um pouco mais complexo agora. Gente, ficou claro essa ideia de modelo cognitivo, de pensamento, etc? Alguém poderia me responder, por favor? Se ficou ou não? Porque só consigo passar para a próxima sessão, para a próxima parte, se realmente tiver ficado claro. Alguém poderia me responder? Ficou bem claro o que tu explicou, e foi alguma coisa que eu vi até no podcast, no início do podcast, que eles falam dessa parte do pensamento automático, e tem uma parte que eles falam que tem uma emoção junto do pensamento. Não sei se tu pode confirmar isso para mim, que eu anotei aqui, e que eles colocam até uma pergunta, eles botam, por que eu senti, pensei, ou por que eu pensei, eu senti. Então, o que eu enxergo é pela perspectiva do pensamento ou pela perspectiva da emoção? Se tu puder complementar aí, que eu acho que é nessa parte que está interligada. Show, valeu, ótima pergunta, inclusive. Então, na perspectiva da TCC tradicional, que é essa que a gente está partindo aqui, é o pensamento que vai gerar emoção, né? Porque tem até a ideia do modelo cognitivo aqui, ó. Então, essa ideia aqui, eu não lembro essa parte do podcast, mas essa ideia é exatamente isso. Pô, eu tenho um tipo de pensamento, esse meu pensamento vai gerar uma emoção, né? Então, por exemplo, no caso do Beltrano aqui. Esse pensamento que ele teve, né, eu sou muito burro, eu não vou, nunca vou ser um bom terapeuta, está associado a essa tristeza dele, essa ansiedade, essas emoções, assim, sabe? Então, é o pensamento que gera. Mas tem outras abordagens, tipo a cognitivo-construtivista, se eu não me engano, que parte do caminho inverso, que acho que é, se não me engano, a emoção que vai gerar o pensamento, coisa do tipo. Mas eu não vou saber te explicar sobre. Mas na TCC é o pensamento que gera emoção. Respondi a tua dúvida? Sim, sim, acho que era justamente essa parte que eles estavam só fazendo a ligação, né, que ia ter a confirmação no final da emoção. Pronto, fechou. Então, gente, só que vocês podem se perguntar, né?
Beleza, Sérgio, eu entendi que, né, as pessoas têm diferentes tipos de pensamento, de avaliação sobre as situações, e, né, no caso, o fulano, o Beltrano e o ciclano tiveram três reações diferentes, três pensamentos diferentes, mas por que que justifica isso, né? Por que que eles não têm o mesmo tipo de pensamento? Por que que as pessoas têm interpretações diferentes? Esses pensamentos, eles vêm do nada ou tem algum tipo de causa deles, de origem, né? Então, primeiro, esses pensamentos, primeiro, eles podem vir do nada, sim. Alguns podem vir, os pensamentos automáticos. Só que quando a gente percebe que tem um padrão nesses pensamentos, quando o Beltrano, por exemplo, ele pensa que ele é muito burro, tanto aqui no episteme, quanto na faculdade, quanto no trabalho, ele faz muitas avaliações negativas sobre si mesmo e coisas relacionadas, e tem um padrão de pensamento aí, né? É muito provável que esses pensamentos estejam ligados à ideia que a gente chama de crenças que ele tem. Então, o pensamento está ligado às crenças. Eu vou já apresentar uma metáfora um pouco mais detalhada sobre essa relação, mas é como se o pensamento estivesse ligado a essas crenças dele. O que que essas crenças? Seria as concepções mais gerais que o indivíduo tem sobre si mesmo, sobre o futuro, sobre as pessoas, sobre o mundo de modo geral. Então, ele acredita que ele é um incompetente, que ele é burro, de fato. Ele acredita que as pessoas não gostam dele de jeito nenhum. Ele acredita que ele nunca vai melhorar. Então, ele tem uma crença bem estabelecida ali, né? E isso vai gerar esses pensamentos nos determinados contextos, entendeu? Então, né, aqui, as crenças mais centrais que a gente tem, então, crenças nucleares, né, que a gente chama, são compreensões duradouras, tão fundamentais e profundas, que muitas vezes não são articuladas nem para você mesmo, né? Então, é exatamente isso. Ele acredita, de fato, que ele é incompetente, no caso aqui do Beltrán, e essa crença que ele tem vai gerar esse tipo de pensamento de caramba, eu não estou entendendo nada que o Sérgio está falando, então eu sou um burro mesmo, eu nunca vou ser um terapeuta, sou muito competente, e coisa do tipo, beleza? Então, os pensamentos vêm dessas tais de crenças, a maioria deles, alguns deles, pelo menos, contém esse padrão, né? Mas explicando um pouco melhor sobre essas tais de crenças, né? Essas crenças, elas servem, como a gente chama na TCC, como uma espécie de filtro de atenção. Então, eu acredito que eu sou burro, eu sou incompetente, então eu vou interpretar a realidade de acordo com essa minha crença. Então, tudo que dizer no ambiente, né, que confirma essa minha crença de que eu de fato sou burro, eu vou interpretar. Então, no caso, eu não entendi o episteme, eu sou burro mesmo, eu tirei 6 na prova e sou burro, a minha mãe falou que eu não sou tão inteligente assim, é porque eu sou burro mesmo. Então, eu vou pegar essas informações e vou interpretar, de fato, vai só alimentar essa minha crença. E o que tiver de informação contrária a isso, vai, não sei, talvez eu ignore ou até distorça. Tipo, eu tirei 10 naquela prova, mas, não sei, o professor, acho que ele queria me ajudar. Ou, acho que todo mundo tirou 10, sabe? Isso não quer dizer nada sobre mim, não. Então, eu começo a interpretar as realidades que confirmam minha crença, esses eventos, e começo a distorcer, ou então a ignorar esses eventos que não confirmam minha crença, que são contrários a ele. Então, é como se fosse um filtro de atenção, sabe? Como se eu só percebesse aquilo que confirma minha crença. Então, na TCC, tem até a tal da metáfora das lentes, metáfora dos óculos, né? Eu até uso com meus pacientes, inclusive, bastante, sempre dá certo. Que é justamente essa ideia, eu até trouxe que meu óculos é perfeito para isso. Que é aqueles óculos que coloca assim, sabe? Então, essa ideia de que é como se eu estivesse utilizando um óculos escuro, assim, sabe? Umas lentes, e as minhas crenças fossem exatamente essas lentes aqui. Então, eu estou percebendo a realidade de uma forma que a realidade é isso, né? No e cru. Só que como eu tenho essas lentes, eu estou vendo a realidade um pouco mais marrom agora, mais escura, mais distorcida. E é como se as minhas crenças fossem exatamente isso, sabe? Então, vou até mostrar para vocês. É como se a realidade fosse isso aqui, né? Mas só que como vocês têm essas crenças sobre vocês mesmos, sobre o futuro, sobre as pessoas, vocês estão chegando à realidade assim, ó, sabe? Um pouco mais distorcida, um pouco mais marrom, sabe? Então, não é exatamente como a realidade de fato é, sabe? Então, a crença é exatamente isso. Então, né, é o filtro de atenção. Então, até trouxe um exemplo do Beltrano aqui. Digamos que eu seja o Beltrano, né? Então, eu tenho essa crença, essa lente aqui, de que, de fato, eu sou incompetente. Então, por exemplo, ocorre a situação em que eu estou assistindo o Episteme 7, eu não estou entendendo nada que o Sérgio está falando, então isso só vai confirmar a minha crença. Caramba, eu realmente sou incompetente, porque eu não estou entendendo nada, e, bom, eu acabo internalizando isso, digamos assim, confirmando a minha crença. Beleza. Digamos que eu, Beltrano, fiz um comentário ali no Episteme, e, né, eu acabo recebendo um elogio dos meus colegas, ou do Sérgio mesmo, e só que eu penso, pô, beleza, isso acaba sendo contrário à minha crença, né, só que, sei, acho que o Sérgio só falou aquilo para me agradar, eu acho que as pessoas só bateram um palmo ali nos comentários para me agradar também, só para dizer que, só para me reforçar positivamente, coisa do tipo. Não é porque meu comentário, assim, foi bom
nem nada relacionado, sabe? Então, eu acabo distorcendo essa informação do ambiente, no caso que eu elogio, para que isso possa se encaixar dentro da minha crença e confirmar mais ela e reforçar mais ela ainda mais, sabe? Então, a minha lente aqui está distorcendo a realidade de novo. E também tem aquelas situações, tipo, por exemplo, sei lá, depois do episteme, eu abro o portal do aluno ali, eu vejo que eu tirei 10 na prova de, sei lá, testes cognitivos, testes psicológicos, só que eu vi que, não sei, isso não quer dizer nada, não. Eu acho que as pessoas tiraram 10 também, a prova estava fácil, e, sabe, isso não quer dizer nada sobre mim, não, e eu continuo sendo competente. Não é contrário à minha crença, sabe? Então, vocês percebem que teve, né, 3 situações aqui, e que, de acordo com esse meu filtro de atenção, com essa minha lente, com essa minha crença, eu interpretei essa situação, né, essas situações, de acordo com elas, por conta desse filtro de atenção, entendeu? Então, o papel da terapia, não, no caso, né, só vai confirmar ainda mais a minha crença, né, porque, pô, eu sou incompetente mesmo, coisa do tipo. Então, o papel da terapia é o quê? Primeiro, fazer com que o paciente identifique essas lentes dele, então, beleza, né, Beltrano, pô, eu tô te atendendo aqui, a gente consegue perceber um padrão, esse tipo de pensamento que tu tem, e é como se tu tivesse uma crença, né, uma lente, de fato, de incompetência. Então, é como se eu estivesse falando pro Beltrano, pô, Beltrano, tu consegue perceber essa tua lente, sabe? De modo que ele possa olhar assim, sabe, externamente, como se ele fosse um terceiro para essa lente, e que ele possa começar a questionar, pô, será que eu realmente sou incompetente ou eu estou deixando passar alguns estímulos do ambiente, se eu estou só filtrando de fato a atenção ou não. Então, é como se a gente estivesse ensinando o Beltrano a olhar para as próprias lentes, né, para as próprias crenças dele, e ver o que faz sentido, o que não faz, e o que dá para mudar ele. E a gente começa a limpar essas lentes dele, deixando menos escura, né? Então, esse seria o primeiro caminho da terapia para trabalhar essas crenças. Identificação das crenças e essa reestruturação delas, né? E, por outro lado, além disso, além dessa identificação e reestruturação das crenças, a gente tem que fazer o quê? Ajudar o paciente a identificar o que de fato formou essas lentes dele no ambiente. Então, por exemplo, digamos que o Beltrano, quando ele era criança, a mãe e o pai dele eram muito rígidos e falavam, pô, tu não faz nada direito, eu mandei tu lavar a louça, só que tu não conseguiu, e tu não faz nada direito, é muito ruim. O pai dele falava ali. Aí ele na escola, ele tinha uma namoradinha, e a namoradinha falou, pô, Beltrano, eu não gosto de ti enquanto namorado, eu te traí, a gente quer terminar, e etc. Aí depois chega, não sei, aos 18 anos, ele quer fazer medicina, mas está uns 6 anos fazendo vestibular e nunca passou. Então, sabe, tem uma série de ambientes, uma série de contextos, uma série de eventos que vão só confirmar essa crença dele e vão construir ela e sustentar essa crença de que ele é uma pessoa incompetente, de fato. Então, a gente ajuda o Beltrano a identificar o que formou essas crenças dele, né? E isso em si já é bastante terapêutico. Mas, além disso, além de ajudar ele a identificar isso, a gente vai ajudar também, olha, o que atualmente está mantendo essa lente para ti, né? Pô, eu vi agora, né, a gente conversando aqui, claro que eu não vou falar assim com o Beltrano, né, mas é basicamente isso. A gente conversando, eu ajudo ele a identificar que ele está num relacionamento tóxico, que é, não sei, o namorado dele trai ele toda hora e fala que ele não sei, é excessivamente ciumenta com ele e fica menosprezando ele, coisa do tipo. Aí chega no trabalho, o chefe dele é um lixo também, é um cara extremamente abusivo, fica fazendo assédio moral com ele e coisas relacionadas também. Então, entenderam que no histórico de vida do Beltrano, faz sentido que ele construiu essa crença de que ele é incompetente, e faz sentido, analisando a vida atual dele, que algumas coisas no ambiente dele estão reforçando essa ideia, sabe? Estão mantendo essa crença dele. Então a gente vai ajudar o Beltrano a identificar isso também, para que ele possa tomar a própria decisão. Tipo, faz sentido ou não manter esse relacionamento tóxico aqui? Faz sentido para mim continuar nesse emprego? Talvez seja interessante eu procurar alguma outra oportunidade, coisa do tipo, sabe? Então, eu vou ajudar o Beltrano, reforçando aqui, a perceber as próprias lentes e a também a modificar, né, a entender como elas foram formadas e a modificar, se for o caso, o que está sustentando elas. Fechou? Então, essa é a ideia que a gente vai trabalhar com as crenças com o paciente no consultório. Mais ou menos assim.